Olá! E aí, como é que tá? Tudo bem? Implacáveis? Bom, a gente vai começar agora, vamos dizer assim, é aquele tópico que eu poderia te dizer, se eu pudesse definir, eu te diria que ele é decepcionante. Por que que ele é decepcionante? Porque é aquele que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Mas por que que todo mundo acha que sabe? Porque esse talvez seja o primeiro software com o qual você tenha tido contato. Logo que você começou a usar o computador, possivelmente esse foi o primeiro software que você usou. Você já deve estar sabendo o que eu estou falando com você. Eu estou te falando a respeito do Microsoft Word, tá certo? Então, gente, por que que eu falo que é decepcionante? Porque você vai ver aqui que o que você sabe é muito diferente do que o que é cobrado em prova de concurso público. E que você sabe muito, mas a gente faz gambiarra. A gente não usa as funções do software como a gente deveria usar, tá certo? Então, deixa eu preparar aqui meu caderninho, bonitinho e tal. Beleza, tá aqui. Então, vamos lá? Vamos começar. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, ele é o editor de texto mais usado no mundo, ele não é nativo do Windows, ele integra o pacote Microsoft Office. O pacote Microsoft Office é aquele que vem com o Excel, é aquele que vem com o PowerPoint e aquele que vem também com o Word, fora o Microsoft Outlook, por aí vai. Então, quando eu falo que ele não é nativo do Windows, significa que ele não está presente naquela coleção de softwares que já vem no Windows. Ele não é gratuito, ele não é livre em nenhuma de suas versões, tá certo? Então você tem que pagar para utilizar, tá? Quando a gente fala que ele não é gratuito, não é livre, a gente pode dizer que ele é um software proprietário, tá? O software proprietário, gente, é o contrário do software livre. O contrário, né? Software livre é aquele que a gente pode usar, pode modificar, redistribuir do jeito que a gente quiser, tá certo? O software proprietário não. Ele pode ser gratuito ou não. Nesse caso, o Word nunca vai ser gratuito até então, tá? Nunca, nunca mesmo, tá, gente? A gente não tem versões do Microsoft Office gratuitas, pelo menos até 2022 não. E nunca foi. Desde 1995 até os dias de hoje, nunca foi, tá? Pode ser que daqui a um ano, 2, 10, não sei, né, transforme isso num software gratuito, mas esteja certo, na sua prova, não. Ele é um software proprietário e, além de ser proprietário, ele exige que você pague por uma licença de utilização, ou seja, você tem que pagar para usar, tá bom? O principal concorrente dele é o LibreOffice Writer, tá? Que é um editor de texto para o pacote LibreOffice. Tá? As extensões em que o Word salva seus arquivos, gente, olha só. Se você usar, por exemplo, aqui, ó, vou até colocar aqui, quer ver? Ó? Vou imaginar que você use o Word 95, 97, 2000 ou 2003. A extensão principal dele vai ser doc, ou seja, quando você salvar um arquivo, esse arquivo terá a extensão doc. Porém, se você usa 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ou 365, esteja certo que a extensão principal dele qual que é? DocX. Pablo, mas você acha que tem alguma possibilidade de, na minha prova, cair o 2003? Não, de jeito nenhum. Porém, existe uma coisa que eu quero te falar, que é o seguinte, mesmo você usando uma dessas versões aqui, que são versões, vamos dizer, mais novas, ele também salva em doc. Tá? Ele também salva em doc. Porém, o docx é o quê? É o padrão. Pablo, mas por que eu ia querer que ele salvasse em doc? Para manter a compatibilidade, gente. Porque às vezes, né, principalmente em se tratando de serviço público, né, os computadores às vezes são mais antigos, usam sistemas mais antigos e por aí vai. Então às vezes você faz um documento usando o seu Word mais novo e manda para mim. E eu uso essas versões mais antigas. Então, se eu usar, por exemplo, 2003, a princípio eu não consigo abrir um documento que foi feito no 2007.
Então, quando você quer manter a compatibilidade, ou seja, quando você quer que aquele seu documento, mesmo tendo sido criado numa versão mais nova, possa ser aberto por todas as versões do Word, aí você salva numa extensão que seja comum a todas as versões. Aí você salva em doc. Porém, os recursos novos do Word, né, recursos de segurança, compactação de arquivos e outros novos recursos, eles só estariam disponíveis no DocX. Então, se, por exemplo, você faz um documento no Word, né, cheio de recursos, né, documento bonito, né, usando recursos das novas versões e tal, e na hora de salvar, você salva isso como doc, você vai perder esses recursos. Então você tem perdas, tá certo? Fora isso, ele ainda salva em docm, tá? Que é documento que possui macro, que depois eu vou te explicar o que é. Tá? Ele salva em .x também. .x é o que a gente chama de modelo de documento. Tá? Ele salva em doc, dot, ele salva em ODT. Esse ODT aqui vai ser muito importante para a gente. Por quê? Esse ODT aqui é o formato padrão do LibreOffice Writer. Então, olha que forte isso que eu vou te falar agora. O Word, ele é concorrente do Writer, mas ele usa uma estratégia muito interessante, que é o seguinte, né? Ele, ao invés de ser chato e não permitir salvar no formato do Writer, o contrário. Usando o Word, você pode gerar documentos no formato ODT, assim como você também pode abrir esses documentos no formato ODT. Então ele tanto salva em ODT quanto ele abre o ODT também. Ok? Beleza. Aqui eu tenho uma janela do Word. Tá certo, gente? Nessa janela do Word, tá? Deixa eu só dar uma espionada aqui. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de barra de título. Tá? Essa barra de título, gente, ela é interessante porque ela sempre vai nos mostrar o nome do documento que está sendo editado. Nesse caso, eu não dei um nome para ele ainda, tá como documento 1. Tá vendo? Aí, gente, aqui embaixo, essa parte aqui que você está vendo, ó, tá? Ela se chama faixa de opções. E a faixa de opções, ela tem guias, ela tem grupos e ela tem ferramentas. Como assim? As guias, gente, estão aqui em cima. Guia página inicial, guia desenvolvedor, guia inserir, guia design. Cada guia que você clica vai mudar essa parte de baixo aqui. Né? Esses íconezinhos é o que eu chamo de ferramentas. Porém, essas ferramentas elas são divididas em grupos. Tá vendo a divisória aqui que eu estou marcando de vermelho? Então aqui eu tenho o grupo fonte, aqui o grupo parágrafo, aqui o grupo estilos. Certo? Então, vou até te mostrar isso dentro do Word para não ter erro. Tá aqui. Ó, página inicial, inserir, perceba que quando eu clico, ele muda a faixa de opções, tá vendo? E aí, por exemplo, na guia página inicial, eu tenho um grupo área de transferência, eu tenho um grupo fonte, eu tenho um grupo parágrafo, eu tenho um grupo estilos, tá certo? E aí, gente, aqui tá. Por que eu falo que é decepcionante a gente estudar aqui o Word? Eu te falo. É porque a gente acha que ele é fácil, mas ele não é fácil. Ele é um dos softwares mais difíceis que a gente tem, principalmente porque a gente tem que saber o que faz as principais ferramentas, onde elas se localizam dentro das guias e dos grupos, e também o atalho para essa ferramenta, ou seja, como é que eu aciono isso pelo teclado. Então, é importante a gente conhecer, tá certo? A lista de atalhos eu vou passar para vocês à parte, tá certo? Vou mandar um PDF para vocês com os atalhos do Word, combinado? E, no mais, o resto eu vou mostrando por aqui, né? Vou disponibilizar os slides também, só as anotações que tem que ser com vocês, como a gente tem feito sempre. Ok? Vamos lá. Aqui, gente, ó,
eu tenho as réguas. Então, eu tenho uma régua vertical e aqui uma régua horizontal, tá? E aqui, ó, a gente chama de barra de status. Barra de status. Tá? Essa é a parte mais importante. Isso aqui, ó, que você está vendo, que está na barra de título, é essa parte aqui, tá? Essa parte aqui chama-se barra de ferramentas de acesso rápido. Por que que ela tem esse nome? Porque aqui eu posso colocar alguns ícones que estarão sempre visíveis. Então, por exemplo, né, olha só, se eu quiser ativar o ortografia e gramática, por exemplo, eu teria que vir aqui no revisão, e dentro do revisão eu teria ortografia e gramática, certo? Pois é, mas aqui eu posso acioná-lo por aqui, porque ele está sempre aqui, ele está sempre visível. Mas se eu vier aqui, eu posso tirar ele daqui. Ah lá, tirei. Ah não, eu quero colocar. Coloquei. Então por isso que se chama barra de ferramentas de acesso rápido. Porque aqui eu consigo colocar o quê? Ferramentas, né, ou botões para ferramentas que eu consigo acionar rapidamente. Ok. Pessoal, eu só tenho um menu dentro do Word. Só um, que é o menu arquivo. O restante é tudo guia. E se você falar assim, Pablo, por favor, me dá uma dica do que eu posso ter dentro do menu arquivo. Aqui, ó. Então vamos lá. Né? Vamos pegar nosso caderninho aqui. Vamos cair lá para dentro. Tá? Aqui, ó. O que que eu tenho no menu arquivo? Aqui, ó. Então eu já vou até identificar aqui como Word. Tá? O que que eu tenho no menu arquivo? Opções para iniciar e finalizar o meu trabalho. Pablo, mas como assim opções para iniciar e finalizar o meu trabalho? Gente, quando eu vou começar, por exemplo, um trabalho, eu ou crio um novo documento, ou eu abro um documento que já existe, certo? E isso está aqui dentro do menu arquivo. Quando eu vou finalizar, eu posso salvar como, imprimir, fechar, sair, ou então compartilhar o documento com alguém. Também está aqui dentro do menu arquivo. Então, o que a gente tem aqui dentro, na verdade, aqui dentro a gente não tem opções para formatar o documento, aqui dentro a gente não tem opções para inserir imagens, nada disso. Aqui dentro são opções que a gente usa, né, para iniciar o nosso trabalho, finalizar o nosso trabalho. Então, essa é a dica que eu posso te dar, assim, uma dica muito forte, tá certo? Veja bem, pessoal, aqui eu tenho a opção de novo. Esse novo, você tem que ficar atento pelo seguinte, eu posso criar um novo documento em branco, tá certo? Ou eu tenho vários tipos de documentos aqui que eu posso criar. Você quer ver aqui, ó, arquivo, novo. Olha lá, eu posso criar em branco, mas, por exemplo, vamos imaginar que eu queira criar uma carta de apresentação. Ele vai me dar a opção de fazer o download dessa carta. Aí, eu só personalizo com os meus dados, layout todo pronto, tá? Então, ficar atento a isso, tá bom, gente? Porque quando eu vou criar um novo, né, ele permite que esse novo seja em branco ou baseado, né, em algum modelo pré-existente. O atalho para o novo é Ctrl mais O. Tá? Gente, pelo menos os principais eu vou falando, tá? Mas só os principais. Tá? Aqui, gente, eu tenho documentos recentes. São os documentos que eu abri recentemente. E aqui eu posso pesquisar, eu posso procurar por algum documento dentro do meu computador. Tá? Aqui eu tenho também a opção abrir. Né? A opção abrir, o atalho para ela é muito fácil e sugestivo. Ctrl A, de abrir. Tá certo? Então aqui nós temos o Ctrl A. Isso aqui é para você abrir um documento que já está salvo em algum lugar. Tá? Ele pode estar salvo no pendrive, no computador, na nuvem. Ok.
E aqui, gente, eu tenho dentro do menu Arquivo uma opção chamada Informações. Nessa opção Informações, de cara, eu tenho informações sobre o meu documento em edição. Tá? Essas informações aqui é o que a gente chama de quê? Metadados. Os metadados são dados sobre dados. São dados que dizem respeito ou que me fornecem informações acerca do documento, o que é aquele documento, qual que é o tamanho, quantas páginas tem, quantas palavras tem, tempo total de edição, quer dizer, o tempo, né, que eu já deixei esse documento aberto e por aí vai. Tá? Então aqui eu vejo as propriedades dentro da parte de informações. Aqui eu tenho a opção de proteger o meu documento. Tá? Então tem recurso de proteção para eu criptografar o documento e tal. Aqui eu tenho o recurso de inspecionar o documento, né? E aqui eu tenho histórico de versões, não é interessante, gerenciar documento também não é explorado em prova, tá certo? Mas aqui também eu tenho a opção de compartilhar o documento, tá? O nome do documento, anotações da Polícia Civil, tá certo? É um documento que eu estava editando no momento em que eu fiz a imagem, tá? Esse inspecionar o documento aqui é para ver se não tem dados confidenciais, armazenados e por aí vai. É um recurso legal também. Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho a opção salvar como, né? Eu tenho tanto salvar como quanto salvar. O salvar como, ele é ativado por uma tecla de função. Tecla de função é aquela que começa com F. F12. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com um documento e clico no salvar como, ele me dá a opção de escolher o local, ele me dá a opção de escolher o nome que eu quero para aquele arquivo, e ele me dá a opção de escolher também o quê? O formato. Então, por exemplo, né, lá no computador do trabalho tem um currículo seu. Eu quero criar o meu baseado no seu. Para que eu não substitua o seu com os meus dados, o que eu faço? Eu abro ele, vou em salvar como, troco o nome, aí agora ele cria um outro currículo que é a cópia do seu, porém com outro nome. Aí eu pego esse outro e faço as modificações nele. Tá certo? Então, o salvar como, ele serve para isso, para que você crie um documento baseado em outro, sem que esse outro seja modificado, ou seja, mantendo esse outro em sua forma original. Tá? Uma outra coisa que eu quero te falar, quando o documento não foi salvo ainda pela primeira vez, vamos imaginar que você tem um documento que ele ainda não foi salvo pela primeira vez, ele não tem um nome ainda. Quando você clicar no botão salvar, ele abre automaticamente o salvar como. Mesmo que você não tenha clicado no salvar como, você tenha clicado no salvar, né? Mas por quê? Porque o salvar, ele vai salvando com o mesmo nome. Só que como ele não tem um nome ainda, se você clicar no salvar, ele abre o salvar como para você definir o nome e a partir daí ele passa a salvar, né? Sempre com aquele nome ali por cima. Ok? Então foi. Pessoal, uma coisa interessante. Se eu vier dentro do salvar como, né? Então aqui eu estou na janela salvar como. Embaixo eu tenho a opção ferramentas. E aí eu posso clicar em opções gerais. Aí eu posso definir até 2 senhas, tá? Para proteger o meu arquivo. A senha de proteção. Se o meu documento estiver protegido com senha de proteção, essa senha impede que seja aberto. E a senha de gravação? Impede que seja modificado. Tá? Então a senha de proteção vai impedir que o documento seja aberto, ou seja, se o cara não tiver a senha, ele não consegue abrir o documento, e a senha de gravação impede que ele seja modificado, ou seja, o cara até consegue abrir o documento, mas não consegue modificar. Ok? Beleza? Aqui é a janela imprimir. Tá? A janela imprimir, gente, o atalho para ela é Ctrl mais P. Tá? Ctrl P é imprimir. Aqui eu escolho o número de cópias. Só que você tem que prestar atenção no seguinte. Quando eu peço o número de cópias, aqui tem a impressora e aqui tem quais as páginas que serão impressas. Tá vendo que eu estou pedindo para imprimir todas as páginas?
Então eu estou pedindo uma cópia de todas as páginas. Mas onde eu vejo quantas páginas são? Aqui. Então, se eu der um comando de impressão aqui, nesse caso, ele vai imprimir um total de 12 páginas para mim, porque eu estou pedindo uma cópia de cada uma de todas as páginas, e são 12. Tá? Fora isso, se eu quisesse, por exemplo, imprimir algumas páginas aleatórias, eu poderia fazer assim, ó. E se eu faço assim, o que ele faz? De 1 até 5. Ou então, eu faço assim, que é o quê? 1 e 5. Ou então assim, que é a mesma coisa. 1 e 5 também. Ok? Então, as principais configurações de impressão são essas aqui, gente. E depois eu tenho as opções, e nessas opções aqui eu tenho o quê? Configurações do Word. Ou seja, todas as configurações do Word eu modifico aqui. Todo o funcionamento dele, né? Se ele vai salvar, né, automaticamente, quando eu imprimir, o que eu quero que saia na impressão, né? E assim por diante. Então eu coloquei aqui toda a janela de opções, com todas as opções, para vocês verem o que a gente tem. Olha, gente, isso aqui é só funcionamento do Word. Isso não é muito cobrado em provas. Tá? Não mesmo. Não mesmo. Essa parte aqui, ela não é muito cobrada em prova de concurso. Combinado? Bom, pessoal, a primeira aula tá ok. Faça questões para você fixar o conteúdo aprendido, ok? Um abraço para você. Tchau, tchau.